Boa tarde. Vamos começar aqui a gravação do vídeo do projeto departamento. Aqui temos o modelinho de como vai ser a superclasse pessoa e tem as classes que estende ela, as classes filhas que seriam aluno e professor. Não resolvemos fazer a disciplina porque aqui a classe pessoa ela vai ter três atributos, seriam o nome, sexo e idade, que vão ser dados posteriormente depois pelas duas, e três métodos com as suas assinaturas, que seria o imprime to CSV, que vai ser usado depois na interface, e imprime para string, que também, e o CSV to atributo, que também seria usado na interface daqui a pouco. E aqui teremos as assinaturas, os próprios métodos aqui, para que essa classe deixe de ser abstrata e seja concreta. Começando a classe pessoa, como essa classe pessoa ela tem métodos abstratos, os três métodos como falei antes, então ela vai ser uma classe abstrata, ela não pode ser inicializada. Os métodos com encapsulamento, temos o protect, que só pode ser acessado aqui dentro dessa classe ou pelas classes filhas. O string, como dito, string, nome, char, sexo e entidade. Os métodos apresentados antes. Aqui no começo temos o padrão construtor normal, inicializando com zero, vazio e espaços no char. Aqui temos como é que é, velho? O Davidson. Esqueci de mencionar, né? Temos o Davidson aí participando. Como que é o nome disso do método aqui, ó? Sobrescrever o método, né? Sobrecarga. Sobrecarga de métodos, isso. Aqui o padrão do copiar, meu mouse tá horroroso. Public void cópia, passa comparando pessoa, set idade, get idade. E por fim, aqui na pasta temos só os métodos get mesmo. Método get set, padrão. Próxima classe vai ser a classe aluno. Como a classe aluno, como está sendo aplicada a herança aqui, então a classe aluno ela estende a classe pessoa, né? E vai ter a mais duas variáveis, atributos, né, no caso. Matrícula e ano ingresso, um string e um int. Aqui temos o método do construtor normal, comecei com zero, vazio, zero, zero, vazio. Logo abaixo, então, temos a imprime para string, sendo sobrescrita da classe pessoa, né, que antes só foi assinada. A variável, tá, string, nada muito de novo, só imprimir posteriormente lá na interface gráfica. O método do construtor com parâmetros aqui, já construindo com parâmetros e tudo mais. De novo ali temos, como foi só assinado antes, precisamos de implementar elas, né, as três classes, os três métodos. Então aqui tem o imprint CSV, o público, retorno string e tudo mais, com o aluno. E aqui o CSV to atributo, que está sendo sobrescrito também, como foi assinado. Aqui métodos getSet, setSet, getSet, set. A próxima classe, professor, ela estende também de pessoa, como eu disse antes. E o único atributo que ela tem de novo, que seria o CPF, do tipo string. O construtor, a sobrescrita
dos três métodos aqui, para essa classe poder ser instanciada, deixar de ser abstrato para ser concreto. Ela tem que ter implementado os três métodos antes, com o CPF e getString e o getSet de CPF aqui. E agora vamos para a parte da interface, que é o Davidson que vai explicar para a gente. Vai, pode ir. Agora vai explicar a parte gráfica, como ficou. É bem simples aqui a estrutura básica. Você tem um form principal, onde que você pode escolher entre aluno e professor. Eles são iguais, cada um. Professor aqui também. Aí tem os atributos que dá para preencher cada um, os botões novo, editar, excluir, cancelar e salvar. Todos eles têm as funções implementadas. Primeiramente, aqui, eles não, os editáveis aqui, eles não estão habilitados. Você tem que clicar em novo. Aí, uma vez que você clica em novo, você coloca o nome, a idade, o sexo, o CPF. Aí você clica em salvar. Aí ele salva aqui, aparece aqui embaixo todos que tem um banco de dados. Esse José aqui, ele veio da leitura de arquivo, que depois eu vou mostrar aqui como foi implementado. Aí eu excluí também, se eu colocar aqui o CPF do José, aí excluí ele. O editar, eu posso pegar o CPF da Maria aqui. Aí os dados dela vêm para cá, eu posso mudar, por exemplo, a idade. Salvar, aí mudou aqui a idade. E o cancelar, ele volta pro form principal aqui. Agora a implementação. O aluno também é a mesma coisa. Como eu mostrei do professor, aqui é o principal. É o primeiro que abre. Ele é instanciado aqui na main. É o form que é instanciado aqui. Aí o set visible. Aí o primeiro a aparecer quando a aplicação abre é esse aqui. Ele é um filho do JavaFX Swing de JFrame. E ele basicamente ele vai criar aquele formzinho básico, que não tem muito segredo, e ele vai ter dois botões, o aluno e o professor. Os botões têm um comportamento similar, ele vai instanciar o frame, vai deixar visível o frame do professor e não vai deixar visível esse frame aqui, né? Porque ele tem que sumir para não ficar os dois na tela. E aí ele passa aqui para o frame do professor esse objeto aqui. Esse objeto é essa lambda function aqui, que ela simplesmente vai voltar para esse frame aqui quando a pessoa clica em cancelar. Vou mostrar aqui no código do professor. O professor, ele tem uma lista de professores, tem esse enable aqui, que é para controlar aqueles EDT, né, aqueles editáveis, se eles estão ativados ou não, e aquela lambda function. Ele, para ser construído, ele precisa receber o objeto, e aí ele inicia os componentes, seta aqueles editables nessa função aqui, e deixa eles não editáveis, que é como ele abre, inicia o array list aqui de professores, o this.enable ele troca para falso, que é essa variável aqui, para poder falar que não está ativado. E aí ele instancia o objeto, como sendo isso aqui, e lê o CSV para poder trazer aqueles dados que estavam no banco de dados locais, que é igual a gente viu lá, aquele professor que ele não tinha colocado ele apareceu porque ele estava salvo de antes. Aí os botões. O botão novo, ele simplesmente deixa aqui visível, os EDTs ficam editáveis, né? Você consegue modificar eles, eles ficam habilitados, você consegue modificar eles, e aí depois que a pessoa preenche todos os dados, ele vai clicar aqui em salvar. No salvar, tem um código um pouquinho mais complexo. Primeiro ele vai ver se está enable, se não tiver, ele vai retornar, porque se não tiver enable, se você clicar ali no botão de salvar, ele não pode fazer nada, senão vai dar erro, porque os EDTs não estão habilitados. Se tiver tudo bem, aí ele vai rodar essa get professor
from forms, que vai simplesmente pegar todos os dados do form e construir um novo professor. Ele vai retornar esse professor que vai ser armazenado aqui em P. Essa parte aqui embaixo, ela simplesmente vê se o professor já existe. Se ele já existe, se ele não existe, que é o caso aqui, ele simplesmente adiciona o professor e depois mostra naquele logzinho que tem embaixo, que mostra todos os professores que tem. Se não tiver, aí ele vai mudar o professor que já existe, né? Se o professor já existe, ele vai simplesmente alterar os dados dele e então ele vai imprimir para aquele logzinho que tem embaixo. Aí depois ele vai limpar os campos, nas duas ele faz isso, né? Limpa os campos e deixa os EDT desabilitados de novo. Aí, se a pessoa quiser colocar outro, ela tem que ou editar alguém ou clicar em novo. O editar aqui, ele simplesmente ele abre um JFrame Show Input Diálogo, que é aquele spamzinho que aparece na hora que a gente clica. Aí vai informar o CPF da pessoa. Se informa o CPF, ele busca o elemento, busca o índice daquele elemento. Se for nulo, se não for nulo, significa que achou, aí ele roda essa print to fields aqui, que vai ser a função que vai pegar todos os atributos do professor e levar para os campos. Se não existir, ele vai falar que não encontrou o professor e não faz nada em relação aos professores. O excluir, ele faz algo bem parecido, né? Ele vai pedir um CPF, vai procurar, se achar, ele vai excluir. Ele vai remover aqui do lista de professores, que é a lista de professores, remove o P. Se não achar, vai falar que o professor não foi encontrado no sistema. E por fim, o cancelar aqui. O cancelar, ele simplesmente deixa esse DT não visível e aplica aquela lambda function que eu tinha mostrado lá atrás. E o que ela vai fazer? Ela basicamente vai chamar a anterior, que é aquela principal, vai pedir ela para poder ela voltar para a tela, né, para ela aparecer de novo, e essa div aqui, esse frame aqui, ele vai sumir, que é o setVisible false aqui. Aí ele some e volta a main. Aí se a pessoa quiser clicar de novo, aí ela vai clicar de novo, vai chamá-la de novo. Se a pessoa quiser entrar no aluno, aí ela clica no aluno, aí a main vai chamar essa aluna aqui, que é basicamente a mesma coisa, só muda os campos. Essa aqui, a pesquisa é feita com base na matrícula e não no CPF, igual é feito no professor. Mas as funções são basicamente a mesma coisa. E aí, aqui tem as funções de escrita e leitura de arquivo que estão aqui, ó. O imprimir to string aqui, ela é para imprimir para aquele logzinho que tem embaixo. Ele itera por todos os elementos da lista de professores e chama dentro dele, ele tem um imprime para string dentro da classe pessoa. Aí ele imprime os campos dele para esse txt e no final vai conter os dados de todos os professores. Aqui, o create header, ele cria o cabeçalho de um arquivo CSV, que eu vou mostrar daqui a pouco. O print to CSV vai pegar os dados e jogar eles para o arquivo, formato do arquivo. Eles basicamente vão fazer a mesma coisa do print to string lá em cima, só que ele vai chamar a função print to CSV, que é uma função que também está na classe pessoa, que vai simplesmente retornar no formato de CSV, né? Que no caso a gente está usando o CSV separado por ponto e vírgula. Aí ele vai criar alguma coisa igual isso aqui, ó. Vai ser um nome, um sexo, uma idade, um CPF, terminado com /n, separado por ponto e vírgula. Aí no final, esse negócio vai estar com todos os registros e ele vai retornar para onde? Ele vai retornar aqui para o salvar professores, que vai
esse salvar professores aqui, ele vai escrever no arquivo professores.csv e se a gente quiser ler, a gente vê que aqui no construtor ele tenta ler assim que abre. O ler, ele está aqui, que é essa função zona aqui. Ela basicamente cria um file reader, tenta abrir o arquivo. Se não abrir, por exemplo, se não conseguir, porque o arquivo não tem permissão ou porque o arquivo não existe, ele vai dar aqui um erro por causa desse try catch. Se der tudo certo, se conseguir abrir o arquivo, ele vai abrir um scanner para poder interagir com o arquivo. Aí ele vai setar aqui no scanner que o delimitador de linha é o /n, ou seja, o que marca uma nova linha é sempre o enter, a quebra de linha, ou /n. Aí aqui ele vai verificar se o arquivo está vazio. Se o arquivo não estiver vazio, se o arquivo estiver vazio, retorne. Ou seja, não deu certo. Se tiver alguma coisa, ele vai dar essa primeira lida aqui, que essa lida aqui é para tirar aquele cabeçalho. Porque o cabeçalho é interessante para outros programas, mas não para o nosso aqui, porque a gente já sabe a ordem que os dados estão. Então ele pega essa linha aqui e meio que joga ela fora. Depois ele vê se além do cabeçalho tem mais alguma coisa. Se tiver, ele vem aqui, lê a próxima linha, ele instancia um novo professor, pega e passa esse CSV para essa função aqui dentro de professor, e essa função aqui ela vai pegar o CSV, os dados separados por ponto e vírgula, e transformar colocar nos campos, preencher os campos bonitinho, como se a gente estivesse preenchendo do teclado, só que ele preenche sozinho, e aí adiciona na lista, no array list, e por fim adiciona isso no imprime, naquele logzinho que tem embaixo. Esse aqui é o arquivo dos professores. Aí ele tem aquele cabeçalhozinho e os dados do professor, né? Aquele que a gente tinha preenchido, Maria, feminino. Aqui, repara que o 22 aqui, quando eu preenchi a primeira vez, estava 21. Aí eu editei, aí ficou 22, para poder mostrar que o editar está funcionando. E aqui o CPF. Esse arquivo aqui, se você quiser abrir ele, por exemplo, numa planilha do Excel, o Excel reconhece esses arquivos, né? É um formato CSV. E aí deve ser legal para poder você fazer alguns tipos de análise aí. E é basicamente isso que é a parte gráfica.